Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Bertoncelo. Está no ar o Mapa da Copa para falar e repercutir muito a participação dos sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes, no Mundial de Clubes da FIFA, nessa reta final de fase classificatória. Percebam, né? O Léo, ele cantou tanto a pedra que os sul-americanos iam sucumbir diante dos europeus e as críticas foram tão fortes depois das vitórias do Flamengo e do Botafogo que o Léo adoeceu. Ficou doente. O Léo ficou doente, cara. Eu recebi uma outra informação. De que o Cristiano Léo foi Munari pra Turquia pra fazer o tratamento capivara aquele. E por isso que tem que ficar um tempo afastado das câmeras, porque quando nos primeiros dias tem uma irritação na pele. Boa tese. Felipe Duarte. Eu me assustei quando vi a cadeira vazia do Leonardo Oliveira e já estava quase sugerindo a mudança do nome desse podcast, desse videocast, para Éramos 5. Tem a novela Éramos 6, o livro Éramos 6. Aliás, uma das minhas lembranças de infância. Foi um dos primeiros livros que eu ganhei da minha mãe, Éramos 6. Adorava o livro. E aí lançam em 94, acho, no SBT, uma novelinha do Éramos 6. E eu lembro quando o capítulo foi interrompido, a Irene Havashi, que era a atriz principal, ela aparece na frente da câmera para dizer assim, não teremos o capítulo de Éramos 6 hoje, em homenagem a Ayrton Senna, que faleceu, e aí naquele dia... Dava domingo. Marcante. Não, era na segunda-feira, que na segunda-feira fizeram um programa especial sobre o Ayrton Senna. E eu era fã do Ayrton Senna, fã de Éramos 6, não dormia aquela noite. Marcante. Histórias. Marcante. Então, Éramos 5. E agora? Somos 3. O Léo já se mandou, tá doente. Pedro Petrucci, nosso ex. Fugiu. Né? De férias com ex. Petrucci foi embora, tá em Pelotas. Tá. Quem mais que participava? Só nós? Não, daí tivemos convidados. Né? Convidados Potter, especiais. Vini Moura. Exatamente. Nós vamos ter que fazer uma votação aqui pra achar o próximo... Nos comentários, votem aí quem deve ser o próximo integrante do Mapa da Copa. Eu voto no GZH. Bons votos, o pessoal pode participar, porque a gente também tá em live no YouTube de GZH. O pessoal pode participar e pode ver também pela nossa live o grande cenário que trouxemos hoje. Olha só, tem camisa do Messi, porque estamos gravando neste dia 24 de junho. Dia do futebol. Léo. Léo Messi faz aniversário. Aniversário de Messi. 38. Palmeiras conseguiu a sua classificação, essa camisa da Libertadores de 99, né? Bela Palmeiras, treinado pelo Essa é do Filipão. Clebão? Eu acho que eu não me lembro qual que é o número dela. Dá uma olhada aí. 10, Alex. 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 O Cabeção. Alex teve um probleminha quando encontrou o Córdoba. Atarrou Córdoba! Palmeiras, o Flamengo que joga nesta noite, né? Vai ter um probleminha nas oitavas. Não tem número. Não tem número. O Flamengo que é o único time já classificado em primeiro, né? Tirando os times que já fecharam a fase classificatória. O Fluminense do Renato. O Fluminense com esse patrocínio, se eu não me engano, essa camisa é de 2015, tá? Ou essa 2014. Bonita, né? Essa cor é muito bonita. Que cor é essa, Felipe? Um vinho? Um Bordeaux? Bordeaux. Grená? Eu tenho uma da Roma, que é exatamente essa cor aí, com o nome do 21 de Bala, campeão do mundo. Se eu não me engano, eu comprei essa camisa aí depois que o Fluminense foi campeão brasileiro em 2012. Então deve ser 2013 ou 2014, mais ou menos assim. Pode ser. E a Unimed, que foi uma patrocinadora por muito tempo do Flu, saiu em 2015. Então, mais ou menos nessa época. E as nossas outras camisetas também, o River Plate e o Boca Juniors. Né? O Boca, Riquelme também faz aniversário dia 24 de junho. Certo. Um pouquinho mais velho que o Messi, se não me engano, são 8, ele é de 78. Tem que conferir a idade do Riquelme. Tá. E essa camisa de 10 aí do Boca, essa cor aí foi que depois ganhou o Libertadores do Palmeiras lá em 2000. Pô, esse azul aí, esse é de que ano isso aí? Não, essa aí é mais velha, essa aqui é de 98. Essa é o primeiro título da era 98. Bianchi. Apertura 98, que é disputada em 99. Calendário maravilhoso, né? Que espetáculo. E tem mais uma camisa, agora. Azar, Messi! Inter Miami. Mostramos a força da MLS! Deles. Essa é Suárez ou Messi? Tem uns caras, tem um cara que tem gente que tem do Suárez. Cara, aliás, eu descobri ontem, porque assim, desde que o Messi foi pro Inter Miami, eu vejo todos os jogos do Inter Miami e torço pro Inter Miami. Eu comemoro gol, meus vizinhos ouvem gols do Inter Miami comemorados. Mas ontem eu vi na timeline como eu tenho amigos que torcem pro Inter Miami, que teve gente comemorando o gol do Suárez ontem. Aliás, como a torcida do Inter Miami é grande, fazendo saiu cada um torcendo pro Suárez. Nosso colega Rafael de Vério fez aniversário recentemente. E a festa de aniversário dele... De 40 anos. Tinha um dress code, ou seja, uma roupa obrigatória. Gostei da ideia, vamos fazer no meu. Boa ideia. Não, é proibido do River. Era camisa de time, não era de futebol, né, Munar? Tinha gente com camisa de basquete. Não, mas time de futebol. De handbag no estadunidense. meu, basquete e futebol americano não entra e nem River. Tá, mas tinha gente com camisa de futebol americano, que se chama de futebol americano, mas na verdade é rugby americano, né? Enfim, é que nem beach tênis, na verdade tem que ser sem tênis. Aliás, o Rodrigo conseguiu achar o saque da 5 em Miami. Fecha-se o parênteses. É verdade. Fecha-se o parênteses. Aniversário do Diverio, todo mundo com camisa de time de futebol.
Munari foi com a camisa da Argentina e a senhora dele foi com a camisa do Inter Miami. O Tá. Potter, só pra provocar, foi com a camisa da seleção brasileira e a esposa do Potter foi com a camisa do River Plate. Nossa! Pra provocar Cristiano Esse Munari. duelo O de Potter casais. não tem o que fazer na vida, vai me incomodar. Que ele te provoca, tu vem, né? Sensacional, Munari. Espetáculo, Foi. gente. É o seguinte, então, o episódio de hoje é justamente tá dedicado aos sul-americanos e também aos brasileiros, né, que estão fazendo bonito nesse Mundial de Clubes. Bonito com vírgulas, mas estão fazendo as suas classificações para a próxima fase. A gente viu já o Palmeiras e o Botafogo se classificando, o Flamengo já está classificado. Esse episódio que está rolando hoje. Hoje tem também a tentativa do Fluminense, que deve também se classificar para a próxima fase. Então, vamos para a nossa rota? Vamos então, no mapa da Copa, a rota que vamos Vai seguir entrar a vinheta. no episódio de hoje. Rota Rodrigues. A distância entre brasileiros e europeus diminuiu? Munari vai responder. Maiores vitórias sul-americanas contra os europeus. O Felipe vai lembrar as vitórias, grandes vitórias que os sul-americanos tiveram contra o europeu, até porque fazia muito tempo que um brasileiro não vencia um europeu. Eu não sei se eu tenho memória ainda. Ah, vamos falar todo mundo disso. E até onde vão os brasileiros neste Mundial de Clubes? A nossa rota do mapa da Copa. Foi muito tempo, tá? A gente trouxe essa estatística durante as jornadas, que aquela vitória do Corinthians, do Tite sobre o Chelsea, na final do Mundial de Clubes em 2012, gol marcado pelo Paulo Guerreiro, foi a última vitória de um brasileiro contra o europeu. Porque depois disso tivemos vários confrontos nos mundiais de sul-americanos, São Lourenço, River Plate, e brasileiros, Flamengo, Grêmio, o Palmeiras, Fluminense, times que brigaram contra os europeus no Mundial e fracassaram. Só que esse Mundial está diferente. É também porque os europeus estão em reta final de temporada. É também porque os europeus não dão muita atenção, muita importância para o Mundial. Quais são as razões, Cristiano Munari, que fazem os sul-americanos irem tão bem contra os europeus neste Mundial? Muito boa essa pergunta. A primeira pergunta, né, a resposta para a pergunta. A distância entre brasileiros e europeus diminuiu? Sim, diminuiu. Tanto que esse programa aqui a gente debate sempre que o futebol brasileiro sobra na Libertadores, que nunca aconteceu na história. São 6 títulos seguidos, né? Uhum. Dos últimos 12 finalistas, 10 foram brasileiros. Só o River quebrou a bomba em 2019 e o Boca em 23. Então o futebol brasileiro ele sobra na América do Sul. Ou seja, ele está acima do argentino, do uruguaio e do colombiano como nunca esteve na história. Então, como ele subiu um pouco, ele diminuiu a distância para o europeu. O quanto ele diminuiu, aí é que eu acho que não é tanto assim a diferença. Eu acho que houve uma empolgação muito grande com os primeiros resultados. Lembra quando o Palmeiras empatou com o Porto? Com o Porto. E o Porto não ganhou do Al-Ahly e perdeu para o Inter Miami. E A houve campanha péssima, né? 2 pontos, né? houve uma empolgação muito grande. Aí o Boca empatou com o Benfica. 2 ataques do Boca, 2-0. Tava ganhando 2-0. E aí o Benfica empata o jogo e o Boca até era pra ter vencido o jogo porque tava sofrendo pouco e o gol. Também. Os caras contratam o Palácios, né? O Palácio deu um pênalti pro. E o Otamendi subiu alto e sozinho pra fazer o gol como também, fez né? no Maracanã no Brasil e Argentina. Exatamente. Bom gancho. E então, assim, ó. E depois vem as vitórias. Pra mim, a maior vitória destes. Depois a gente fala sobre isso. A vitória do Botafogo sobre o PSG é uma vitória do campeão da Libertadores sobre o campeão da Champions. Gigante. Eu acho que não vai ter outra vitória desse tamanho mais no Mundial. Já é uma vitória, assim, absurda do Botafogo. Mas foi um Botafogo que não fez nada diferente do que o Inter fez em 2006, do que o São Paulo fez em 2005 e do que o Corinthians fez em 2012. Uma proposta defensiva, um time que se defende muito, com muita entrega, estratégico, faz um gol e se defende e garante 1-0. Não teve nada diferente disso. Só que no dia seguinte veio o Flamengo e Chelsea. Aí sim, Flamengo dominou o Chelsea durante 90 minutos. Fez 3-1. Quem é esse Chelsea? É o Chelsea 4º colocado do campeonato inglês. E o Chelsea ganhou a Conference League, que é a terceira competição. É como era a Copa Comebol aqui, lembra? A gente teve o Asa chegando, o Remo chegando numa semifinal uma vez. Não foi isso? Eu acho que teve. O CSA? Não, CSA, um desses times aí. assim que chegou longe, né? Ele ganhou a terceira competição da Europa. Mas tudo bem, foi um Flamengo, um brasileiro, sendo superior ao europeu, que pra mim não acontecia desde o São Paulo do TV contra o Milan em 1993. Vitória de um brasileiro sendo muito superior ao europeu. Desde o time do São Paulo do TV, 92, 93, o São Paulo joga melhor que o Barcelona e joga melhor que o Benfica, que o Milan. Todas as vitórias que o Brasil teve desde então contra europeus foi jogando na postura Rock Balboa. Apanhando, resistindo e achando um soco, vai derrubando os caras. Mas pra mim, assim, não dá pra desconsiderar. É final de temporada. Mais do que ser final de temporada, eles não se prepararam pra isso. A preparação europeia ela foi pra chegar bem na final da Champions, pra chegar bem na final da temporada deles, e depois vamos jogar mais um mês.
Das ligas, principalmente, das né? ligas. Buscando as vagas. O Borussia Dortmund foi por exemplo, que conseguiu 4 vitórias seguidas na final da Bundesliga para justamente confirmar a vaga na Champions do próximo temporada. Exato, eles não foi que fizeram uma preparação assim, não, vamos fazer essa preparação para chegar no final da temporada em junho e tá voando. Que eu acho que é uma discussão que tá se fazendo errada, eu já vi muita gente grande trazendo informação errada, e isso ajuda, manipula a informação errada. A narrativa. Quem tá pegando dos últimos 365 dias os times brasileiros jogaram mais que os europeus. Não, os últimos 365 dias do Brasileirão acabou dia 8 de dezembro, os caras tiveram 30 dias de férias, os caras fizeram uma pré-temporada, Flamengo, Botafogo e Fluminense iniciaram o Campeonato Carioca com time reserva, não foi com o elenco principal, o Palmeiras jogou o Paulista dosando energia, e os brasileiros se prepararam para chegar em junho bem fisicamente, para chegar voando agora. Eu até tenho curiosidade de como é que vai ser o pós, tá? Se esses times não vão sofrer, esses times têm mais 5 meses de calendário, se eles vão aguentar mais 5 meses de calendário, porque claramente eles estão no auge agora. O ápice do físico é agora. E tem a motivação. O Botafogo jogou o seu jogo da vida. O PSG não jogou o jogo da vida, tanto que o Luiz Henrique deixa 4 caras no banco para começar o jogo. Então, assim, e aí a gente viu essa diferença aparecer em outros jogos. O empate do Palmeiras com o Inter Miami. O Palmeiras, quando vai para enfrentar o Inter Miami, vai nessa vibe que o europeu vai com o sul-americano. E aí sofreu. Então, assim, a MLS não é do nível do Brasileirão. O Inter Miami não brigaria pelo título do Brasileirão e empatou com o Palmeiras e quase ganhou o jogo. Da mesma forma que o PSG, que o Botafogo não seria campeão da Champions e nem o Flamengo seria campeão inglês porque ganhou do Chelsea. A diferença diminuiu. Mas a gente tem que ter cuidado para achar que esses resultados eles servem de parâmetro. Acho que a gente tem que ter... Felipe Duarte. O Bertoncello vai ter que se sacrificar pelo debate. Eu tô mais ligado ao que diz o Munari, mas eu quero propor o seguinte debate. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não somos os vira-latas, mas também não vamos ser pachequista, né? Não vamos aderir ao pachequismo, que é tudo que é brasileiro é bom. Não é verdade. Porque aqui é o verdadeiro futebol, olha aí, os europeus, baba-ovo de... Não é isso. Concordo com o Munari, houve uma preparação maior, houve um engajamento maior para aquela partida, para aquela circunstância, e as rodadas seguintes mostraram isso, né? Um Botafogo que sofreu para ganhar do Seattle Sounders, um Palmeiras que sofreu contra o Inter Miami. Então, a mobilização para enfrentar um europeu favorito para o jogo é como a Arábia Saudita enfrentar a Argentina na Copa do Mundo. A Arábia Saudita ganhou da Argentina. Futebol saudita é melhor que futebol argentino? Não. Foi uma circunstância de um dia iluminado para os sauditas que deu tudo certo e deu errado para os argentinos. E o final da história foi a Argentina campeã do mundo. Então, acho que precisa ter calma. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que o futebol brasileiro está atrasado, está errado, está retrógrado. Não, acho que a gente está evoluindo, está avançando. E os clubes brasileiros que estão disputando o Mundial de Clubes, eles são hoje, de fato, os melhores. Talvez ali o Fluminense equilibrando com o Cruzeiro, né, que está em ascendência com o Leonardo Jardim, enfim. Mas o recorte é esse, é Palmeiras, Flamengo e Botafogo como o triunvirato, talvez com o Atlético Mineiro. É isso aí. Essa é a nata do futebol brasileiro. E os sul-americanos, o Boca e o River. O Boca, me desculpa, Munari, muito mais pela história. O River, não, mas é real. O River talvez seja, de fato, a potência fora do Brasil na América do Sul. E esse é o recorte. Agora, há uma distância inegável ainda dos europeus para com os brasileiros. E a forma como os europeus enxergam essa competição é completamente diferente da forma como a gente vê, a gente, Brasil, né, enxerga o Mundial, desde sempre. Essa questão acho que é fato, né? Acho que a questão física e de interesse dos europeus é um fato, né? Não é uma questão de desmerecer a vitória do Flamengo, desmerecer a vitória do Botafogo, desmerecer as classificações dos brasileiros para essa próxima etapa. Eu acho que pouco importa para o Palmeiras, para o Flamengo, em termos de jogo, se eles estão com pouco interesse, claro, questão física, tem que jogar e tem que vencer e tem que valorizar isso. O que vai entrar para a história? Que o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. O resultado. Classificou no grupo da morte, eliminado o Atlético de Madrid. Assim como entrou para a história que Senegal venceu a França na Copa de 2002. Vai ter isso aí. Ninguém vai lembrar como é que estava o Zidane. Eu só também vou mais ou menos nessa mesma linha que vocês falaram. Infelizmente, eu lamento que haja uma narrativa para começar a colocar o Botafogo seria campeão da Champions League, como tu falou ali, o Munari falou, o Flamengo se venceu o Chelsea, quer dizer que ele pode fazer frente na Premier League. Essas narrativas assim eu sou meio contra. E eu acho que o Felipe Luiz foi muito feliz na coletiva dele pós-jogo da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Ele fala o seguinte, não tem como tu comparar, assim, tem um pelotão na Europa com PSG, com times que nem estão no Mundial, o Barcelona, o Liverpool. Esse é um ponto, tá? O próprio Napoli, né, que, por exemplo, hoje, em comparação com a Juventus, é um time maior em relação as três ao principais contexto ligas italiano. da Europa.
o inglês, o italiano e o espanhol, os campeões nacionais não estão. Não estão, né? E o Felipe Luiz foi muito claro, ele falou assim, gente, tem um patamar ali, um pelotão de cima, não tem como jogar. Se eles entrarem sérios pra jogar bola, não tem como bater um Liverpool, é muito difícil. Não tem como. Agora, claro, isso não desmerece, e a distância que o Munari trouxe aqui, a distância talvez esteja um pouco menor em relação a um segundo pelotão, né? Times como o Porto, o Benfica... mas é um Porto em crise também, a gente outras precisa dizer equipes. isso, né? Exatamente. O Porto fez um fiasco, né? A gente viu ali o Porto... E até já traz um debate maior. Será que dos brasileiros em campo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Botafogo, o pior time em termos de desempenho é o Palmeiras? Pelo contexto. Pelos adversários, acho que sim. Pelo contexto. Se esperava que o Palmeiras, nesse grupo, não tivesse uma dificuldade para se classificar. Se classificou em primeiro, mas quase perdeu para o Inter Miami. E não venceu o Porto em crise, né? Outros times, o Fluminense, para mim, a régua do Fluminense era muito baixa. Sim. Pegou um Borussia Dortmund, empatou e está encaminhado. O Borussia é melhor que os portugueses. Também acho. O Borussia Dortmund é melhor que os portugueses. Sim. E Botafogo e Flamengo nem se fala, né? O Botafogo pegou um grupo dificílimo e passou. E mas assim, ao mesmo tempo, o que a gente viu do Flamengo, né? Um Flamengo dominante, com maior posse de bola que o Chelsea, eu vi um levantamento de que apenas 4 times, ao longo da temporada, tiveram posse de bola, mais de 60% de posse de bola contra esse Chelsea nessa temporada. Eu te vi falando isso. O Flamengo apenas no primeiro tempo, né? No final do jogo, o Chelsea equilibrou as coisas, ainda assim o Flamengo teve maior posse de bola. Mas essa é uma característica de jogo desse Flamengo com os jogadores que o Flamengo tem. O Botafogo e o Palmeiras, e vou colocar o Fluminense também, são times mais de transição, né? De transição rápida, de contra-ataque. O Fluminense que faz 2-0 no Inter, no Beira-Rio, ele se aproveita disso também, de contra-ataque, né? O Botafogo faz 4-0 no Inter, no Engenhão, mas é assim, é com ligação direta para os jogadores rápidos de ataque e finalização quase primeira instância. Pega a bola e chuta e a bola entra no ângulo. Deu tudo certo. Mas são times que têm essa característica. Talvez, o jogo contra o Paris Saint-Germain é a prova disso. O Botafogo, ele ficou à vontade. É um baita feito, não estou desmerecendo, é um baita feito que o Botafogo fez. Mas ele ficou à vontade para jogar da forma como ele gosta de jogar. Contra o Atlético de Madrid, onde talvez o Atlético de Madrid é que tinha que se defende mais, mas pela circunstância tinha que tomar a iniciativa da partida, o Botafogo já se sentiu menos à vontade. Porque ali talvez o Botafogo tinha que tomar a iniciativa. E aí não deu certo. E o jogo contra o Atlético, o Botafogo sofre mais. Tem uma diferença de jogo que o PSG é um time que joga mais por dentro e o Botafogo fechou muito bem a parte central do campo e o Atlético joga mais por fora, mas tem uma questão física. O Botafogo que pegou o Atlético de Madrid, que deu mais espaço do que deu pro PSG, era um Botafogo que 4 dias antes tinha tido desgaste de jogar contra o PSG. Então também tem isso. Pra mim é muito parecido com a Copa do Mundo que aconteceu. Eu acho que o que esse Mundial acabou é com aquela ideia assim, não dá pra competir. Não, dá. Acabou essa situação. Mesmo que fosse em dezembro, dá pra fazer frente. Dá pra competir. Mas assim, é que nem em campeonato estadual. Sempre que o futebol tem uma coisa assim, ele é o melhor esporte que existe, é muito melhor do que esse futebol americano que o Felipe Duarte adora, que o basquete, que o vôlei, do que Fórmula 1 que eu adoro. Mas sabe por que é o melhor esporte? Porque ele tem essa imprevisibilidade que sempre vai ter. É isso aí. Sempre que tu colocar num campeonato times muito bons, times médios e times ruins, vai dar jogo. Antes de vir pra cá, eu tava assistindo Sport TV, Redação Sport TV, e o André Rizek entrou lá dos Estados Unidos, falando sobre as manchetes do New York Times e como que o New York Times está tratando o Mundial de Clubes, principalmente o Inter Miami. O início da competição, o Inter Miami era apontado assim como um patinho feio. Será que vai conseguir? E agora eles estão empolgados porque o Inter Miami está surpreendendo a eles mesmos. E aí a avaliação que faz o André Rizek, né? Os americanos, eles gostam de acompanhar esportes pelo olhar das estatísticas. E que são esportes com uma probabilidade maior de acerto se tu olhar a estatística. Basquete, futebol americano, beisebol. Tanto que as contratações são muito baseadas em números, na parte científica. E o futebol tem a loucura. É isso. Principalmente se tratando de América do Sul, né? Que a parte sanguínea fala muito mais alto. Que se permite que um clube com um investimento muito menor, com jogadores menos badalados, possa fazer frente a esse Flamengo maior. Que dominou o Chelsea, ele teve por uma perna do Rossi de cair da Libertadores pro Tátira no Maracanã. Tátira quase empata um mês o jogo. Antes, quase, né? Menos de um mês, 20 dias antes. 20 dias antes. O último lance do jogo tá 1-0 pro Flamengo, o jogador do Tátira sai cara a cara com o Rossi, chuta a bola, bate na perna. E o Flamengo vaiado, né? O Flamengo vaiado. O Fluminense campeão da Libertadores, eu lembro do meu tweet sobre isso, criticando. O Fluminense 2023 passa no último jogo da fase de grupos empatando com o time do Thiago Nunes.
O Sporting Cristal. Sporting Cristal. E o Fluminense é vaiado. E eu lembro que eu tuitei também pau pra caramba de torcedor do Fluminense. Não é uma torcida tão grande assim, mas eles apareceram. Tá o Fluminense ali, ó. Viu? Quem tá ali na nossa live tá vendo ali a camisa do Fluminense. Eu disse, não pode, eu disse que um clube uma torcida que vai, um time que acabou de classificar na Libertadores não merece a vaga. Porque, cara, tu classificou na Libertadores. Não interessa se tu jogou bem, se tu jogou mal, tu classificou. Tu não pode vaiar os caras no final do jogo. Então, assim, mas estava sendo vaiado. Esse era o clima. E até o que eu falava sobre a questão de tu botar jogos. É só a gente tem como exemplo os estaduais. O Inter agora foi campeão gaúcho invicto. Mas não é raro o Grêmio Inter ganhar o gaúchão invicto. Sim. O Carioca, o Flamengo sempre perde um jogo. O Mineiro sempre, Cruzeiro e Atlético perdem. Tem uma zebra, né? O Palmeiras campeão perdeu para o Água Santa na final, perdeu o primeiro jogo. Então, sempre que tu coloca por 1 mês, 2 meses, sei lá, times mesmo que a diferença seja muito grande entre eles, não vai dar todos os resultados como a gente pensa. O melhor vai ganhar do pior. Isso quer dizer que uma liga é melhor que a outra, é menor que a outra? Acho que não. Eu acho que a liga brasileira ela segue no mesmo caminho. Eu falei das 3. Itália, Espanha e Inglaterra. Melhor, Inglaterra disparado, Espanha segunda e Itália terceira. Napoli. O Napoli contratou o De Bruyne, por exemplo. O Napoli contratou o De Bruyne. Aí depois, eu acho que a partir disso, se a 4ª liga é a da Alemanha, do mundo, eu acho que talvez seja. E aí a 5ª, talvez o Brasil dispute isso mesmo. Pra ser a 5ª, porque a França tem o PSG só. Com Portugal e França. Mas é maior que Portugal. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, hoje, ele disputa. O Campeonato Brasileiro, se a gente voltar 15 anos atrás, a gente tinha dúvida se o Brasileirão era melhor que o argentino. Quando o Brasileirão era disputado tinha mata-mata, indo 8, e o argentino tinha a forma de abertura e clausura que ficou em 20 anos, sempre pontos corridos, dava pra discutir. O Brasil abriu uma vaga, a diferença não existe mais em comparação na América do Sul. E o Brasil hoje consegue competir. O Brasil, pra mim, ele consegue superar da França. Ele consegue ser a 5ª liga do mundo. Isso já é um crescimento enorme. Agora, vai entrar uma outra coisa que a gente tem que falar, que eu acho que aí tem que tirar de lição. Gramados. Mesmo que não sejam, os gramados da Europa são muito melhores que os daqui, tem padrão. Então, se tu tiver gramado com padrão do Brasileirão, é melhor. A arbitragem, gente. A arbitragem é outro jogo. O calendário. O calendário, esse aí eu perdi a discussão porque eles não vão diminuir jogos. Mas assim, se tu tiver o novo presidente da CBF já prometeu que vai diminuir os estaduais. Samir Chald, 10 datas agora, não 16 datas. 11 datas. Mas vamos lá, se ele conseguir já é uma grande coisa. Mas se tu padronizar gramado, se tu conseguir a arbitragem fazer o jogo andar mais. Menos intervencionista. O impedimento semiautomático é fundamental. Pelo amor de Deus, não para e esse Mundial está sendo uma aula de como o VAR deve. E até como é que o Ramon Abate e o Wilton Pereira conseguem apitar. Né? Eles viram bons lá, né, cara? Verdade. Que loucura. É verdade. Né? Então, se a arbitragem melhorar e se os gramados forem padronizados, todos bons, isso também já ajuda a melhorar o jogo. O Luiz Henrique falou sobre isso. Pra gente tá achando maravilhoso o gramado, né? Para os europeus, não. O Luiz Henrique reclamou do gramado que eles jogaram ontem. Que tava muito rápida a bola, não? Como é que era tava gramado molhada? Sintético e botaram grama que molhou e em 20 minutos secou. Isso aí. E ele disse, isso aí atrapalhou o nosso jogo. Porque eles estão acostumados a jogar sempre de uma mesma forma. E aqui no Brasil, a gente vai jogar contra o Corinthians, tem gramado semi-sintético, tem o gramado sintético, tu vai jogar lá contra no Fortaleza, o gramado não tem grama. Aí tu joga aquele o jogo Vitória e Cruzeiro, que teve a fratura do jogador do Vitória, perdão o nome. O Jamerson, não é? Isso. É Jamerson, acho que é o nome. Gente, só aconteceu aquele lance, só gera a fratura por causa do gramado. Tá não é pra ter, não pode ter jogo naquela situação. Poça d'Água não pode ter jogo na Série A do Brasileirão. E ainda ali não tinha nem questão do calendário, porque tu podia adiar para outro jogo, não tinha jogo na seguinte. Então a gente precisa se preocupar mais com isso, que vai melhorar ainda mais o nível do jogo aqui. Os times brasileiros estão jogando melhor lá também porque as condições são melhores. Deixa eu fazer uma questão para vocês dois, um contexto aqui, tá? Primeiro que a questão Chelsea, tá? O Chelsea não é o Chelsea que foi campeão da Champions League em 21, era um time que tinha, por exemplo, o Lukaku, era uma outra forma de montar o seu time. Hoje é um time de muitos jovens, inclusive o Estevão, do Palmeiras, está contratado pelo Chelsea, porque tem um monte de jovens lá. Só que o Chelsea ele gastou 1,5 bilhão de euros na temporada passada. Isso aí pagaria dívidas do Corinthians, do Grêmio, do Palmeiras, do Inter, de todo mundo. Né? Todo mundo que tem dívida, o Chelsea conseguiria pagar só com o que ele gastou de contratações. Ponto. Eu quero perguntar para vocês sobre a visão dos europeus. Vocês não acham que tem uma certa empáfia, certa arrogância dos europeus de olhar a Champions League como o Mundial, né? A Champions League é o mais importante de qualquer coisa, mais ou menos que os americanos fazem. Né? A gente teve o título do Oklahoma City Thunder, assistam e ouçam o Primecast. Para eles, da NBA, ganhou a NBA, ganhou o mundo. Mas eles só disputam o torneio lá. Tá, mas isso é coisa de americano. É coisa de americano. É coisa de americano. Será que os europeus não têm isso também com a Champions League? Ganhou a Champions, nada mais importa. Pois é, mas aí eu vou colocar na conversa também a forma como os brasileiros tratam a Copa Sul-Americana. Os brasileiros de elite, tá? Tratam a Sul-Americana. A Chapecoense foi campeã da forma que foi, fez uma festa na história, o título. Daqui a pouco um outro clube, Atlético Paranaense, quando ganha o Sul-Americano, o Bragantino, tudo bem. Eu tô falando da elite do futebol brasileiro.
né? Os principais, São Paulo, Rio e nós da dupla Grenal. Como vemos a Sul-Americana? Não damos bola. Sim. Escala reservas, vê como dá, se classificou, beleza. Estorvo até, inclusive. Aí Estádio lá na vazio, frente... estádio vazio na primeira Exatamente. fase. Daqui a pouco, lá pelas quartas, semi, se o Brasileirão não tá indo bem, a Copa Sul-Americana vira a Copa do Mundo. E eu acho que é mais ou menos o olhar que os europeus têm com o Mundial. Sabe? Daqui a pouco assim, opa, para aí, mas é um título bacana esse aqui. Sim, na parte final ali, tiver na É. semifinal, quarta de final, é um título, né? É. E também o olhar que os brasileiros estão tendo nesse Mundial. O Palmeiras enfrentar o Porto é uma coisa. O Palmeiras enfrentar o Inter Miami é outra. Então tu olha diferente pro teu adversário. A grife de superar um europeu é maior do que tu superar um egípcio, um marroquino, um árabe. Talvez seja preconceito, talvez. Ou talvez seja só um conceito. A competição mais badalada tá na Europa. A mais rica tá na Europa. É, pode ser por isso também, né? Porque a gente viu ali, o Munari mandou no nosso grupo ali o Manchester City conhecendo a praia, jogando ali na praia, os jogadores ali, o Haaland, o Bernardo Silva, que realmente eles tratam, e o Guardiola tem tratado muito mais como uma pré-temporada. Né? Torneio de verão, né? Torneio de verão. Né, trouxe aqui, tá montando o time, contratou várias pessoas novas, né, vários jogadores novos, jovens. testando jogadores, testando daqui a pouco atletas que estavam emprestados, retornaram, usa o Mundial para ver se daqui a pouco eles respondem, se forem bem ficam, se não forem bem emprestam de novo. Então, para alguns times também, o Guardiola usou um time reserva na estreia, jogou com os titulares no segundo jogo, mas depois que fez já 4-0, 5-0, já tirou os caras. Então, para eles, assim, tem sido uma coisa mais administrada, né? E tem uma questão... É o estadual, cara. Como pode ser, uma boa comparação. Estadual. É isso aí. É como a gente... A questão pra mim é que eu acho como é que vai ser tratada a derrota. Por exemplo, ontem, a manchete do Marca, pós a eliminação do Atlético de Madrid, o Atlético já estava de saída, mas o expulsaram. Que era reclamando da arbitragem, porque eles entendem que teve pênalti do Rubem Álvares no primeiro tempo e do gol anulado contra o PSG. Né? Mas, assim, não vi um tom crítico em relação... ninguém questionou o trabalho do Simeone, por exemplo. Mas já deveria, né? Não, então, mas eu digo assim, não vai ser, mas não por isso. Ele é o técnico mais bem pago do mundo. O Simeone disse que ele fez a mesma pontuação do campeão da Champions e do campeão da Libertadores. E foi. Mas não podia ter 6 tomado pontos. 4-0 Podia, né? Mas é que tá, Simeone não, né? É que o resultado Simeone. que sai da curva é o Botafogo ganhar do Não. PSG, porque o natural seria o Botafogo não ganhar do PSG, o Atlético passaria com 6 pontos. Então, assim, o que saiu, o Botafogo fez um milagre na história. Aliás, o Simeone reclama do valor de investimento do Paris Saint-Germain. O Textor reclama do valor de investimento do Atlético de Madrid. E nós olhamos pro Textor com essa cara assim, ó. Vai reclamar. Vai reclamar. E tem a medição disso, pra mim, é que ela precisa ser muito mais tempo do que um torneio. Por exemplo, esse grupo aí, o Julian Álvares não fez nenhum gol e o Igor Jesus fez 2 gols. E aí? Vamos dizer que o Igor Jesus é melhor que o Julian Álvares? É isso aí. Sabe, o Igor Jesus tá indo jogar. Eu quero ver as pessoas. Eu tô anotando um por um dos que estão pegando assim. Não, agora o Brasil. O Tá Igor anotando? Eu tenho todos os prints Tá gravados. anotado ali, inclusive, né? O Igor Jesus é um capítulo à parte. Todos os depois. meus prints. O Igor Jesus vai jogar no Nottingham Forest. Esse cara falou isso mesmo? Sim. Pois é. É. Guarda isso aí, Nottingham guarda. Forest. Quando ele for convocado, não vamos gritar dizendo que estão convocando o jogador do time pequeno da Inglaterra. Porque é esse o mercado dele, meu amigo. Ele não vai sair do Botafogo e ir pro Liverpool. O André, quando estava no Fluminense, queriam na seleção e saiu daqui foi pro Wolverhampton. Então, esses jogadores que estão se destacando... O Marlon Freitas, se saísse daqui, o Marlon Freitas ia jogar onde? Não jogaria. O Alan, que foi muito bem, jogava no Everton com o glorioso Ancelotti. O Alan, o volante, Everton, Chegou a ser Napoli. convocado, né? Sim, foi Mas, pelo mas Tite. quando ele tava no Pelo Tite, Everton, é. não pode convocar jogador do Everton. Daí ele vem, joga no Botafogo e se destaca. Opa, esse Alan aí é bom. É que o nível... É da base? Surgiu? É da base? É que o nível desses jogadores aí, tirando o Estevão, as exceções, o Estevão, o Hendrick, o Wesley talvez, o lateral, tirando esses caras que são exceção, meu amigo, E que são jovens, né? que vão pra grandes clubes, os outros, os que estão aqui, onde é que tava o Vitor Roque? No Betis? Uhum. É isso aí, ou tu convoca o cara do Betis, ou tu convoca o cara do Palmeiras. O nível que a gente tem dos caras que estão aqui, dos caras de mais de 22, 23 anos, não é do nível dos principais times. Então também a gente precisa entender assim, vamos convocar jogador que atua no futebol brasileiro. Mas daí o cara vai sair daqui.
Vai ser vendido. E vai ser vendido pra onde? Pro médio ou pro pequeno de lá. Aí, não tá no médio, no pequeno de lá, não pode jogar na seleção. Não adianta. Concordo. Não pode ser esse o parâmetro. E dá pra lembrar que a Argentina foi campeã do mundo com o McAllister no Brighton, não. Brighton, né? Brighton. com o Molina na Udinese. O Enzo Fernandes estava no Benfica ainda. Que foi pro médio, Chelsea. Mas né? era Benfica na época. Então é assim... O Paredes no Roma? O Paredes, eu acho que ainda estava na Juventus na época, mas reserva. Uhum. É isso aí. O Brasil pode montar uma grande seleção tendo jogadores que não atuam nos principais clubes da Europa. E isso não quer dizer que porque eles estão nos times médios da Europa que eles são ruins. É que é uma questão de mercado também. E faltava técnico também. Opa. Também. Seguidos, vamos lá. A nossa rota pergunta, né? As maiores vitórias sul-americanas contra os europeus. Vai dar polêmica. O Munari citou 2 aqui. Mas eu Qual é a coloco maior também da os história? brasileiros. Foi até enquete na semana se no século a vitória do Botafogo superou as vitórias do Inter contra o Barcelona, do São Paulo contra o Liverpool e do Corinthians contra o Chelsea. E tem mais outras vitórias de tempos passados, o Grêmio contra o Hamburgo, o Flamengo contra o Liverpool em 81, as vitórias do Santos, do Pelé contra o Benfica lá em 62. Tem também resultados aqui, por exemplo, do São Paulo em 93 contra o Barcelona e contra o Milan. Qual é a maior vitória de um brasileiro contra o europeu na história? Eu vou ficar... Vamos olhar lá pra trás. Vamos lá. Né? Pra mim é Flamengo e Liverpool. Eu acho que ali o Flamengo sobra, é 3-0, um baile, com depoimentos dos jogadores do Flamengo, no segundo tempo, dizendo, vamos parar, né? Deu, vamos se poupar. Que é mais ou menos o que os europeus hoje fazem conosco. Certo. O Flamengo fez com o Liverpool lá em 81. E o Santos do Pelé contra o Benfica do Eusébio em 62, era ali o início de uma rivalidade, né? Onde os europeus achavam que o português Eusébio poderia ser o novo Pelé, superar o Pelé. E não, né? Ali o Santos ganha os 2 jogos. Ganha no Maracanã por 3-2. O Santos jogou no Maracanã. 62. 63 o Pelé não joga o segundo jogo. Contra o Milan, daí. Foi campeão do mundo sem E jogar. ali o Milan ganha de 4-2, o Santos ganha de 4-2, tem um terceiro jogo que é 1-0 pro Santos. Isso. Mas em 62 é Benfica e Santos, o Santos ganha no Maracanã e depois no Estádio da Luz, em Lisboa, faz uma goleada de 5-2 com 3 gols do Pelé. Então pra mim essas duas são as grandes atuações de times brasileiros contra europeus em Mundial de Clubes. E aí, Munari? Tu falaste ali em 93, né, que o São Paulo ganhou tanto do Barcelona quanto do Milan, 93 e 94? 92 e 3. Do Barcelona e 93 do Milan. Isso. Pra mim, se for, eu acho assim, se for isso, esse critério da maior, aí, esse que o Felipe falou, eu colocaria o Flamengo sobre o Liverpool, sobre a diferença. Tem o Vasco contra o Manchester em 2000. Edmundo e Então, Romário. esse é o ponto que eu queria Torneio falar. de verão. Esse é o ponto que eu queria falar. Não vale? Por que eu não coloco o Botafogo nessa questão? Porque o Botafogo não valeu o título. Não valeu o título. Sabe, ela é gigante, mas ela não valeu o título. Uhum. Se for, eu colocaria o São Paulo sobre o Barcelona, que é o Barcelona Dream Team do Cruyff, né, que é o time que inicia toda essa superioridade do Barcelona, do Guardiola, e do Guardiola muda o futebol depois baseado no que ele copia do Cruyff e tantas outras coisas. Colocaria isso como o maior enfrentamento da história, o São Paulo do TV, que o TV é talvez o maior treinador da história do futebol brasileiro em termos de ideias, porque nenhum dos campeões do mundo foi tão diferente taticamente e de ideologia de jogo do que o TV, contra o Cruyff. Então, essa aí pra mim poderia ser a maior. Agora, se eu for colocar a mais difícil, preparem o corte pra bater em mim, é a do Inter. A do Inter é a mais improvável. Eu concordo. Porque a diferença... Porque essa diferença que a gente tá falando agora, a distância entre brasileiros, sul-americanos e europeus diminuiu, quando é que ela começa a aumentar? A partir da Lei Bosman. Isso, 95. Tá, mas esse São Paulo já era uma seleção. E o São Paulo ainda era. Era uma seleção. Ainda era uma seleção. Contra o Barcelona, que era o Dream Team da Europa. Isso, ali eram os 2 melhores times do mundo mesmo. Aí pega Inter e Barcelona em 2006, o Inter não era o melhor brasileiro. Não tinha ninguém na seleção brasileira. Mas o Barcelona era o melhor. O Barcelona era o melhor time da Europa. Qual é a diferença? A partir dos anos 90 começa a aumentar essa diferença. Certo. Tanto que a gente ainda tem jogos equilibrados. O Vasco perde pro Real Madrid, é um jogo equilibrado, e o Palmeiras perde pro Manchester United, é equilibrado. O Boca que ganha do Real Madrid é um jogo equilibrado. É verdade. E o Boca que perde pro glorioso Bayern de Munique. Essa vitória do Boca, ela também é gigante. Né? Ela é gigante, mas ainda era um Boca com muitos jogadores. É o Boca com o Riquelme. O Riquelme joga 2000 e 2001. Imagina tu manter um jogador desse nível. É verdade. O mesmo Boca com o Milan em 2003, o Boca com 2003 já é uma diferença um pouco maior, tá? Ali já não é tanto, já se começou a aumentar a diferença. Mas foi nos pênaltis ainda. Depois vem esse novo Mundial com semifinal e tal. O Corinthians, campeão em cima do Chelsea, o Chelsea não é o melhor time europeu, nem de longe. Bem pelo contrário. Ele tinha trocado o técnico, o Di Matteo tinha saído, entrou o Rafa Benítez. Não, e o Di Matteo já assume no meio da temporada, pra terminar a temporada. E o campeão da Champions é eliminado na fase de grupos da Champions seguinte. Exatamente. O Chelsea cai já na fase de grupos, com um grupo que tinha Tottenham,
e outro time que eu não me lembro, que eles passam e o Chelsea, campeão, fica fora. E é campeão daquele jeito contra o Barcelona do Guardiola, na retranca, faz o gol no contra-ataque e tal. E depois na decisão contra o Bayern em Munique, o Bayern que é favorito. Exatamente. O Liverpool 2005 não era o melhor time da Europa, tanto é que ele não era nem campeão da Premier League. O Liverpool ficou de 90 até 2020, 21, 20 sem ganhar a Premier League. Esse Liverpool aí é campeão naquela remontada histórica contra o Milan, tá? 3-0, o Liverpool empata e leva para os pênaltis e é campeão. Era um baita time, mas não era o melhor. Não era o melhor time. O Barcelona de 2006 era o melhor time. Era o time que tinha o Ronaldinho melhor do mundo. Na época, o Barcelona estava desfalcado, estava sem o Messi, sem o Eto'o. Sim, estava sem o Messi, sem o Eto'o. Mas ainda assim, ali foi a vitória dessa era da diferença entre brasileiros e europeus a mais difícil. Pela diferença que tinha entre Barcelona e Inter. A diferença, porque o Inter... E aí, porque esse é o pior momento do futebol brasileiro. Entre os anos 2000 e agora 2000 e... Quando é que começa a ter mais investimento? Como assim? O Brasil é penta em 2002? Não, de clubes. Tá Clubes. Entre os anos 2000 e essa diferença ela começa a diminuir para mim a partir de 2019 no Brasil. Que aí, sim, Flamengo. A partir do Flamengo. Foi o pior momento do futebol brasileiro. Por isso que eu coloco essa como a mais difícil. A partir de agora não tem mais o Mundial de 2 jogos. Se o Mundial fosse de 2 jogos, seria diferente. Eu acho que agora não tem como um brasileiro ganhar, porque tu vai ter que ganhar de 3 ou 4 europeus, esse Mundial aí. Aí o Intercontinental, aquele do final do ano, diminuiu o valor com o Mundial atual. Mais ainda, né? Já tinha pouco valor, agora com esse Mundial de Clubes, menos valor ainda. Mas assim, a diferença daquele jogo do Inter, assim, é muito grande. Depois a gente teve diferenças enormes, mas o Sul-Americano perdeu. O São Lourenço contra o Real Madrid. Seria uma vitória maior se o São Lourenço ganhasse, mas não ganhou. Estudiantes e Barcelona, com o gol do Messi nos Não, se o Estudiantes ganha aquele jogo ali, era o Barcelona do Guardiola, seria maior que a do Inter. Porque aquele Barcelona era melhor que o Barcelona de 2006. Só que daí o Estudiantes tomou o gol no final, ele não ganhou. O Barcelona, aí depois tem o jogo do City e Fluminense, o City do Guardiola. Toma 4-0. O Barça contra o Santos em 2011, 4-0 também. 4-0 também. Separar as diferenças maiores que 2006, mas não teve vitórias. Eu não tô discordando do Munari, eu só quero sublinhar. A vitória mais importante é a do Inter contra o Barcelona, pela disparidade dos dois times. Mas não teve uma atuação dominante, o Inter massacrou o Barcelona. Não tinha como massacrar aquele Barcelona. Então é mais ou menos o Botafogo e o PSG de agora, com a diferença que valeu o título. O Botafogo se viu inferior e montou uma estratégia de guerrilha. Eu vou me esconder, vietnamita, vou me esconder num buraco e dar tiro pra cima. É mais ou menos isso. E deu certo o tiro. Eu concordo com ele. O Felipe, ele tá certo. Assim, ó, se a gente for pegar esses últimos 20 anos, eu acho que o critério de desempate entre PSG 0, Botafogo 1 e Barcelona 0, Inter 1, é que naquele momento, beleza, os dois times, Barcelona e PSG, eram os melhores times. Naquele momento. O PSG hoje é. Hoje né? é. E o Barcelona em 2006 era, né? Em comparação com os outros times ali. Só que daí tem o critério do título. É, título. É uma final. O maior jogo da história do futebol camaronês. Copa de 90. Camarões e Argentina. Mas foi na fase de grupos. É isso, é a Arábia Saudita. Infelizmente isso aí pesa. Não era o título, não era a final. Né? O Botafogo pode cair agora, tem as oitavas entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo cai. A vitória contra o PSG é gigantesca, beleza, mas é menor em relação aos títulos. Para que o Munari não fique achando que eu estou implicando só com a Argentina. Noruega e Brasil na Copa de 98. Você sabia que o Brasil, do Ronaldo Nazário, do Rivaldo, do Zagallo como técnico, perdeu para a Noruega na fase de grupos? Ninguém lembra. Aconteceu. Eu acho que tem isso também. A gente está levando isso. É que eu acho que a surpresa já é porque a gente não imaginava, tá? Eu acho que no início, pelo menos, meu cenário, o Botafogo teria perdido as duas para o Atlético e para o PSG. E acho até que eu não achava que o Flamengo ia ganhar do Chelsea, tá? Opa! E mesmo assim eu achava que não. Eu achava que o Boca ia com a identidade do Flamengo, né? Verdade. Eu achava que o Boca não ia empatar com o Benfica, eu achava que ia perder. O único confronto, eu achava que o Borussia ia ganhar do Fluminense. E o Boca fez frente contra o Bayern, hein? Na frente não. Opa! Na frente, ficamos lá. Esse aí nós ficamos lá atirando. Ficamos lá atirando lá no Vietnã, aí acertamos um tiro. O Labestia lá fez uma jogada tiro no mosquito. Driblou todo mundo, fez um golaço. Mas esse jogo aí foi o jogo que a gente já viu tantas vezes no Mundial. O Bayern também, né? Quando quis, ele acelerou, ele fez o gol. Então também. E o meu goleiro com essa brincadeira. Meu goleiro não salva uma também, né? Meu goleiro, se os caras acertar. Meu goleiro, se acertar um chute difícil, é gol. Não é falha. Não vale bom. Não, o gol que ele ia tomar no gol olímpico. O cara empurrou, ele empurra o cara, meu amigo, não toma o gol. É verdade. Pô! Não, meu goleiro é fenômeno. Beleza. O Marquezinho, a impressão que dá é que a qualquer momento vai aparecer alguém dizendo assim, tá bom, gente, o Marquezinho, na verdade, ele já parou de jogar, nós contratamos um ator muito parecido. Um senhor, mas ele fez boas defesas, né? 2 mano a manos ali, que ele saiu bem do gol.
Mas assim, então já tá diferente. Eu esperava que fosse maior, tá? Então acho que os sul-americanos já estão fazendo mais do que eu esperava nessa questão aí. Mas aí, a partir disso, vamos para a Rota 3. Vamos lá. Até onde vão os brasileiros no Mundial? Na próxima fase, então, tem um duelo brasileiro. Lado bom, a gente vai ter um brasileiro nas quartas. Lado ruim, poderia... né, um deles vai ficar pelo caminho com certeza, que é Palmeiras contra o Botafogo no sábado na Filadélfia. E aí pode cruzar com quem? Pode cruzar com, em tese, tá? Bayern ou Chelsea. Sim, nesse momento que estamos gravando, não sabemos ainda os Exatamente. Poderia ser o Bayern em primeiro no C contra o segundo do D, que é o Chelsea, em tese. Que seja o Chelsea, então. Mas é difícil. O Flamengo que foi o único time que se classificou com antecedência, né? Ele teve o luxo de chegar nesse último jogo e poder poupar, porque ele, além de ser classificado, ele passou em primeiro já, com uma rodada de antecedência. O Flamengo vai pegar o segundo colocado do grupo C. Poderíamos ter um Flamengo e Boca em Miami, ou um Flamengo e Benfica, Sim. Tá? Se passar, ele pega PSG ou Inter Miami. Aí acabou a brincadeira se for o Paris Saint-Germain, né? Se bem que voltamos ao mesmo papo. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, é um jogo e tal, pode dar tudo certo. Mas é que aí eu acho que quando for mata-mata, por exemplo, não vai, aí não tem mais deixar 4 caras no banco, eu acho. Bom, então é isso. O Flamengo passando, se ele conseguir passar pelo Benfica ou Boca, vai pegar PSG ou Inter Miami. Aqui, ó. Não deve acontecer porque é muito difícil. Tem que fazer 7, não fizemos 7 gols de ninguém. Acho que dá, hein? Mas o Bayern pode também passar o rodo no Benfica. Eu acho que o Bayern Benfica. e Benfica vão fazer esse programa Empate pra amigo? quando? Amanhã pela manhã. Então já pode ter acontecido, mas eu acho que se Quer dizer, amanhã, né? Quarta-feira, no caso. É que o empate... não vou falar porque... Mas é que o empate o Bayern é primeiro e o empate o Benfica classifica. Não tem isso, não tem isso. E acho que o Boca é difícil fazer 7. Agora, se passarmos, prepara Flamengo, ali, que eles vão vir empolgadinhos. A camisa Aí lá. é o Flamengo que ganhou do pronto, Chelsea ali, contra o pior Boca da história, meu amigo. Aí a camiseta enverga varal, rapaz. Não tem graça. Aí enverga não tem varal, graça o rapaz. jogo, não tem graça o jogo. Se passar, enverga varal. Flamengo e Boca hoje, Felipe, não tem varal, graça. Nós vamos eliminar o Flamengo. Felipe, fala, Felipe. Enverga varal. Flamengo e La Boca bestia. hoje. É a comparação que a gente tá fazendo. Paris Saint-Germain ou Flamengo? Olha, jogo é jogo, mas Paris Saint-Germain é melhor. Flamengo ou Boca? O jogo é jogo, mas o Flamengo é melhor. Entendi. Na lógica É do o maior Flamengo. momento da história do Flamengo, em termos de organização, e é o pior momento da história do Boca. Esse é o confronto. Mas no jogo, nos 90 minutos, O Palmeiras foi eliminado pelo Boca. pode nessa acontecer situação tudo. aí. E o Fluminense, olha só, se ele passar em primeiro, ele pega o segundo do grupo E. O segundo do grupo E pode ser o River, a Inter, o Monterrey, tá? Tá tudo aberto, né? E se o Fluminense passar em segundo, ele vai jogar aqui segundo colocado do grupo F, vai pegar o primeiro do E, né? Pode ser também Inter. Não muda muito, Não muda muito, né? O Monterrey, River. O que pode mudar é que o problema é que o Fluminense nas quartas é a certeza que vai pegar um time forte, porque pode ser Real Madrid, City, Juventus. Aí... Tá, mas resumindo, acho que quartas de final é o Eu acho que É o dá pra limite, né? pensar Bom, numa limite semi. pra todo mundo. Eu acho que dá pra pensar numa semi agora falando Mas sério. pra quem? Não, é que aí voltamos naquela questão do campeonato estadual. Sim. Grêmio Tá. e Inter jogam 10 jogos Uma no estado, guerrilha. uma hora perde. Uma guerrilhazinha. Sabe, se tiver 4 nas quartas, acho que a chance de um passar vai dar Nas pode quartas dar uma não tem zebra. como. Mas a comparação né? que eu Três, fiz... porque a já tem comparação esse que eu duelo fiz entre esses eles, né, dias- Palmeiras A e tendência é Botafogo. morrer nas quartas. Eu fiz Isso. uma comparação esses dias, acho Tá que ótimo. foi na rádio, não sei, acho que foi no microfone, mas também na redação. Marrocos na última Copa do Mundo. Vai até a semifinal, né? Pois é, mas pega assim, Espanha. Ah, não, vai cair, né? Passou. Pênaltis, passou. Pega Portugal, do Cristiano Ronaldo. Não, vai cair. Passou. Mas eu quero ver quando pegar a França. Aí agora vem a França. Acabou. Não, Aí vai pro terceiro lugar, perde de novo. É o desgaste. A Croácia contra a Argentina. É que é difícil Passou pelo fazer. Brasil, se matou pra passar pelo Brasil, tomou 3 da Argentina. O que pode acontecer é isso também. Daqui a pouco tu pega um grande europeu, por exemplo, mesmo Botafogo e Palmeiras, eles vão se matar nesse jogo. Aí, Epopeia tu faz uma vez aí só. tu vai jogar cansado contra quem? Contra o Paris, né? Contra o Bayern ou Chelsea. Em tese, tá? Não, se for Bayern e Chelsea o jogo, não, o pelo menos Palmeiras Bayern e passar pelo Chelsea, tu Botafogo- cansou o Bayern também, talvez. Aí menos mal. Mas o problema é tu fazer um jogo a morrer e depois nas quartas pegar um time que nas oitavas ganhou sem sofrer muito. O Flamengo pode passar talvez ali por Benfica ou Boca sem sofrer muito, tá? E aí, só que depois pega PSG ou Inter Miami. Que o PSG não vai sofrer. O PSG vai ganhar o natural do Inter Miami. Bota teu apartamento então, meu Bota velho. Cara, essa aí não tem como. Espetacular, gente. Agora chegou a hora do Mapa da Copa falar do Conexão Copa. E o Conexão Copa vai falar como era o mundo em 2012. Naquele momento era a última vitória de um brasileiro contra um europeu. A vitória do Corinthians sobre o Chelsea, placar de 1-0, gol de Paulo Guerreiro. Naquele momento, Felipe Duarte, o Fluminense era o campeão brasileiro. Fluminense Opa! do Abel Braga.
A camiseta ali, ó. Exatamente. Time do Deco, time do Thiago Neves, time do Fred, Wellington Nem. 2012. 12. Copa do Brasil. Campeão era o Palmeiras, do Felipão, que caiu. Lembra? Palmeiras é campeão da Copa do Brasil e depois cai no Campeonato Brasileiro. O Neymar ainda brilhava no Santos. Ele só foi fazer a sua transferência pro Barcelona em 2013. Então ele estava ainda jogando no futebol brasileiro. O Santos eliminado pelo Corinthians na Libertadores. Pelo Corinthians na Libertadores. O Santos jogando de azul. Lembra? Uma camisa azul. Azul bebê. Azul bebê. Piscina. Exatamente. O Inter tinha jogadores no seu elenco como Guinhazu, Oscar, Damião. E o Grêmio tinha Kleber Gladiador e Marcelo Moreno. 2012. 12. Michael Schumacher anunciava aposentadoria em 2012. A segunda? A segunda. A primeira foi em 2006, depois ele volta pra Mercedes e sai em 2012. Campeão mundial é Vettel. Isso é um assunto pro Paddock. Vettel é campeão do mundo esse ano. E a terceira aposentadoria, quando que veio? Não, e depois teve o filho dele que correu, não é muito bom, guri. Tá bom. Aliás, que atuação do filho do Redondo ontem, o Federico. Jogou bem, saiu com cãibra e tudo mais. Olimpíada de Londres com 17 medalhas para o Brasil, sendo 3 de ouro. Arthur Zanetti nas argolas, na ginástica, Sara Menezes no judô e a seleção feminina de vôlei também. E a masculina, treinada por Mano Menezes. Ele conseguiu perder uma final pro México. Perdeu prata pro México. Com o Neymar, com Sandro, lembra? O volante Thiago Silva, Sandro. Perdeu uma final pro México. O México não ganha final de ninguém. Mano Menezes fez um bom trabalho na perdeu uma final pro México e na Copa América caiu pro Paraguai nas quartas de final. Obrigado. Na TV brasileira, uma vilã ganhou protagonismo e entrou para a cultura popular, a Carminha, da Avenida Brasil. E a última novela que eu vi foi com o Maracanã, 2002. E agora ela tem um filho e protagoniza... Clone, 2001. Agora a Carminha tem um filho e protagoniza Os Outros. Tá. Nas redes sociais, o Facebook ultrapassava finalmente o Orkut com a plataforma mais acessada do país. Eu resisti. Eu fiquei no Orkut até o final. Não aceitava ir pro Facebook. Eu sou contra mudanças. Depois pro Instagram também eu resisti. É que o Orkut é turco e o Facebook é americano, é por isso. O Orkut era divertido. Era bom, né? As comunidades, eu brigava com os brasileiros. Nossa, as comunidades. Era um mês inteiro de briga. Que comunidade que tu na Copa do parte? Mundo? Brigávamos? Não, Orkut. La Doce, Boca Juniors. Tudo boa. Tinha Argentina. Era muito bom. Era bom. Show. Na música, o cenário musical brasileiro era dominado por hits como... aí não mudou muito. Camaro Amarelo. Não mudou Lembra muito. Disso? Não evoluímos ainda. Munhoz e Mariano e Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló e também Gatinha Assanhada, do Gustavo Lima. O brasileiro sempre gostou de música ruim. Uma opinião, Munari, sobre Gatinha Assanhada. Não faço a mínima ideia. Jana, bota a música aí, não conheço. Internacionalmente, o fenômeno Gangnam Style, lembra? Gangnam Style. Gangnam Style, do sul-coreano Psy, fazia o mundo todo dançar também. E o Filme dólar... bom. Eu não sei onde esses caras, todos que a gente tá cantando aqui, tá? O Michel Teló, agora a gente sabe que ele é ele, porque ele é gremista, né? Torce do Grêmio. O Gustavo Lima faz tempo que já sabe isso. O Gustavo Lima quer ser presidente da República, Munhoz e Mariano devem estar no ostracismo. O Gustavo Lima tá meio forte também hoje, tá meio bombado hoje. Não, o Gustavo Lima é bonito. O Psy é que faz o quê? E não sei o que ele faz hoje. Isso Andy Warhol cantou a pedra sobre tudo isso aqui, né? Quem? Uns 15 minutos de fama de cada um. E passa, né? Acabou. Vamos ver que filme é bom com o sul-coreano Psy. E o dólar Felipe Duarte custava R$ 2,10. Não faz diferença nenhuma, não tem um. Saudade. Onde vocês estavam em 2012? Onde vocês estavam em 2012? Já estava aqui no Grupo RBS? Aqui, né? Não. Não? Eu entrei em outubro de 13. Onde é que tu tava, Munari? Trabalhando contigo no Final Esportes. Ou um pouquinho antes. Final Esportes, que era uma empresa do César Cidade Dias. Eu tava... Posso falar? Posso falar? Pode. Posso? Pode. Eu tava integrando a primeira equipe da Rádio Grenal. A Rádio Grenal tava nascendo em 2012. Que naquela época era Rádio Jornal Sul Rádio ainda? Jornal Sul. Depois virou Rádio Grenal. Isso. Tava lá. Que história, hein? Que história, espetacular. Achou aí, Munari? Onde é que tá o Psy? É que a matéria que diz que saiba que ele tem tudo menos o que ele virou hoje. Gangnam Style. Agora, desde 2019 ele se divide entre a música e a vida de empresário. Fundou uma produtora de shows e lança novos talentos da música coreana. Bah. Cara, esse vídeo dele no YouTube deve estar com, sei lá quantos bilhões de... Meu Deus, deve estar vivendo disso só, né? Daqui a pouco ele disse que agora relança a música. Ele é que nem os Los Hermanos, ele não gosta mais dessa música aí. Ele fica bravo quando pergunta. Ele disse que agora finalmente... Não faz assim. Tem uma matéria... Los Hermanos é bom, uma matéria da 0 Hora de 2000... Eu gosto dos Los Hermanos também. Uma matéria de 2022 que ele trazendo, que ele diz exatamente isso. Eu sei que ele gosta dos Los Hermanos. Los Hermanos de Argentina. Que ele diz exatamente isso, que agora as pessoas não lembram mais tanto dessa música, que finalmente ele é livre. Ele é aquele cara... Lembra como é que ele era o sobrinho do Tim Maia que não podia cantar uma música e ele não gostava? Mota, Só tinha uma música que as pessoas conheciam dele. E ele não gostava que pediam pra cantar. Como era? Manuel, né? Manuel. É. E esse cara, é a única música que conhece dele, essa aqui, ele não quer que as pessoas vejam. Que nem canta, né? Canta, cara. A música só tem barulho. Não, é só dança também. Gangnam Style. Não, porque música eletrônica não existe. Música não tem letra.
Um pendrive, música né? eletrônica, É um pendrive. perdão. É uma nuvem ali, coloca cara... a música ali. Como é que canta? Tu encontrou o cara que é da... Essa é boa. Música eletrônica, tu é DJ. Aí eu te encontro na rua, sou teu fã, eu peço pra tu fazer o quê? A Loki. Porque tu não canta. Tu vai pegar o quê? Um disco e começar a fazer barulho? Vai fazer de repente, Encontrar o Roberto Carlos na rua, Né? ele canta pra ti. O Fábio Júnior. na rua. O Pedro Ernesto vai vir e canta. Canta. Agora o cara que é DJ vai fazer o quê? Vai fazer barulho? Eu já vou, amigo. E o Pedro vai cantando pros corredores. Né? Tranquilo, sem problema. Vamos trazer o Pedro Ernesto no mapa da Copa. Gente, esse foi um maravilhoso Conexão Copa. Vamos passar agora para um outro tema que o Munari já trouxe, antecipou, que é o cartógrafo. Quem é o cartógrafo? O cartógrafo dessa semana é o Igor Jesus, do Botafogo, porque o Munari trouxe essa comparação. Igor Jesus ou Julian Álvares? Bom, no Mundial de Clubes, Igor Jesus 2 gols, Julian Álvares 0 gol. Igor Jesus, que foi o protagonista da vitória do Botafogo sobre o PSG. Mas Felipe tem essa questão, ele já está negociado com o Nottingham Forest. Já. Aliás, essa negociação, né, se falava na imprensa britânica, que eram 3 jogadores do Botafogo, Igor Jesus, Jair, que é o zagueiro que o Botafogo comprou do Santos e está revendendo agora para a Europa por muito mais. E o Cuiabano, ex-lateral do Grêmio, mesmo molde, né, de negociação. O John Textor deu uma entrevista dizendo que a negociação envolve só os 2 primeiros, Igor Jesus e Jair. Cuiabano dessa vez não vai. E o Grêmio estava de olho nessa negociação. Nele, né? Até para ganhar uns pilas, né? Renderia. O ano passado, o Dorival tinha o Igor Jesus como titular centroavante da seleção brasileira. Até porque o Botafogo fazia uma campanha histórica no ano passado. Mas não deu muito certo. Esse ano o Dorival mesmo não convocou. E o Ancelotti tampouco, né? E agora o Igor Jesus saindo do holofote do Botafogo, do Brasil, do grande título, do grande time, dos gols e tal, indo para uma segunda prateleira da Premier League. Ele perde espaço, Felipe, para a seleção? O que vai dar essa resposta, Bertoncello, é o desempenho dos outros atacantes. A gente vive uma entre-safra de atacantes, né? É o Matheus Cunha esse hoje jogador que tá sendo terminal, usado. que acabou de ir para o Manchester United. Fez esse caminho de ir para um desconhecido da Europa e aí daqui a pouco cresceu e foi. A coisa anda, né? Mas é o desempenho deles na seleção brasileira. Se daqui a pouco o desempenho do Matheus Cunha, do Richarlison já não é mais o mesmo, não andar, bom, o Igor Jesus pode reaparecer a depender do que ele vai fazer por lá. Munari, o Igor Jesus... Não, pra mim não tem condição nenhuma de seleção. Fui dar uma olhada aqui no ano passado, ele fez, sabe quantos gols o Igor Jesus ele chega no meio do Brasileirão, tá? Pô, ele ficou por um tempo ali, nos últimos, sei lá, eu trouxe essa estatística aqui, nos últimos 15 jogos ele tinha feito 2 gols, assim, tá muito mal na reta final. 22 jogos, fez 5 gols. Bright White no Grêmio, jogou... Cadê? Eu tava com o número certinho aqui, fugiu da minha... Isso é a reta final dele ou é só... Não, Brasileirão do ano passado inteiro. Do Brasileirão. Tá. Jogou 22 jogos, 5 gols. Bright White jogou 18 jogos, 8 gols. O Brasileirão do ano passado foi levado pelo Botafogo com o Thiago Almada e Luiz Henrique. E o Savarino. E o Savarino jogou muita bola também. O Savarino jogou muita bola. Bertoncello, porque foi que o Savarino foi o melhor jogador do Brasileirão. Calma. Foi o melhor jogador do Brasileirão. Porque o Thiago Almada chega no meio. Tudo bem, mas foi decisivo. Não, o Luiz Henrique também. O Savarino jogou o campeonato inteiro. O Luiz Henrique. Mas sobre o Igor Jesus, o Brasil tem uma carência de centroavante, isso é verdade. É isso. Só que... Tu já falaste também, inclusive, que o Ancelotti já poderia fazer um Brasil sem um 9, né? É isso. Cara, se aquele cidadão que tava... Bom, o Messi com 38 anos estava jogando contra o Palmeiras e classificando o Inter Miami no Mundial. O Cristiano Ronaldo com 40 anos estava fazendo gol de título da Nations. E o nosso grande craque com 33 anos está jogando amistoso com... Sim, se esse rapaz, se o Neymar voltar a jogar, beneficente, né? ele poderia ser o 9. Mas não tá afim, né? Falso 9. E assim, o futebol mudou, mas o Brasil de 94 ganhou sem um centroavante. Mas o Romário não é um centroavante. Ele ocupava aquela função, aquele espaço. Aliás, o Romário, se jogasse hoje, não sei se, sinceramente, eu não sei se ele renderia. Iam botar o Romário de ponta e dizer, é o ponta preguiçoso que não marca. Ele ficou bravo com o Mauro César, quando o Mauro César falou isso. Vai aparecer corte do ele te xingando. Tudo bem, mas eu tô em defesa dele. Eu acho que ele nasceu no período ideal para que o futebol dele rendesse. Pegou treinadores que, principalmente o Cruyff, que deixou ele solto na frente, brilha aí. A Espanha de 2010 não tinha centroavante. Também. O Real Madrid, campeão da última Champions depois da saída do Benzema, não tem centroavante. Era o Vini, Rodrigo e Vini. E quem era o técnico? Ancelotti. Acabou. Seguido assim, a gente fecha o cartógrafo. Destaque certo para o Igor Jesus. E para fechar o mapa da Copa de hoje, o próximo quadro é o Livro da Estante. Por favor, Felipe Duarte, faça as honras. Qual das 12 câmeras? Da estante. Escolhe uma das câmeras Aquela e vai. lá? Aquela ali? Vamos lá, então. Vamos embora. Nelson Rodrigues. Esse livro aqui, para mim, Bíblia. Ele tem uma importância muito grande. Eu utilizei ele para fazer o meu TCC, a minha monografia. A gente chamava assim na Idade da Pedra, monografia.
Crônicas completas da Manchete Esportiva de 1955 a 1959. O berro impresso das manchetes. É uma coletânea de crônicas do Nelson Rodrigues, de 55 a 59, ou seja, pega o período pré-Copa do Mundo de 58 e o pós-Copa do Mundo de 59. E o Nelson Rodrigues, ele romantizava, ele não fazia leituras táticas, né? Inclusive, ali há um divisor de águas na crônica esportiva brasileira. Era uma imprensa analítica e, a partir do Nelson Rodrigues, famoso novelista, passa a se ver o futebol com olhos de romance, né? O Didi coloca a bola com carinho no seu peito de ébano e trata bem, como se fosse uma donzela, essas coisas assim. E ele cria, nesse período, o termo síndrome de vira-lata, que o brasileiro sofria de síndrome de vira-lata e que Pelé libertou o Brasil na Copa de 58 na Suécia, porque era o rei Pelé, com a sua realeza, com 16, 17 anos, transformou o Brasil no país do futebol. Enfim, é bonito de se ler, de se ouvir, mas, de fato, né, pegou uma geração de ouro do Brasil, com Pelé, que era um fenômeno, e que trouxe esse termo que hoje ele cai tão bem, a síndrome de vira-lata. Será que sofremos ainda da síndrome de vira-lata? Nós, brasileiros, olhamos os europeus ainda. Eu acho que se vive com se tem uma coisa que o brasileiro é arrogante, é no futebol. O brasileiro sempre acha que a seleção brasileira é melhor. Mas nós não precisamos de técnico estrangeiro, porque nós somos pentacampeões do mundo. Isso não é arrogância, isso não é síndrome de vira-lata. Mas o brasileiro, eu acho que ele se equilibra entre o desastre e a glória, né? A louvação e o xingamento. Que nada presta e que tudo é lindo. Mas aí entra um pouco... Cuidado, Munari. Entra um pouco porque a nossa cultura de cobertura esportiva no Brasil nunca foi muito da análise. Foi muito por conta do isso aí. Então nunca se analisou muito o jogo ao longo do tempo. E aí a gente não construiu uma massa crítica para começar a entender as coisas. A gente é só emoção. Eu faço exemplo aqui. Eu vou ver uma transmissão. Futebol argentino, dá o primeiro escanteio, o comentarista diz: o Boca Juniors está marcando na bola parada com individual. Não, a marcação é por zona. Isso aqui, se a gente, no Brasil, não pode fazer isso. Não então, pode? assim, a gente não tem cultura de falar, desde sempre, a cultura da imprensa esportiva brasileira demorou para começar a se fazer a análise real do jogo. Então, ao longo dos anos, a gente tem times dos anos 80. Bom, tem aqui do meu lado um cara que escreveu um livro sobre tática. Aonde ele tá? E esse cara, o Felipe Duarte, mostra no livro dele como foi contado ao longo de anos formações erradas dos times daqui, de Grêmio Inter, times campeões. Sim. Não se existiam na imprensa, por mais talento que tivessem, os caras não se falavam o que estava acontecendo no campo, de maneira correta. Então tu não incentivou as pessoas a entenderem. Então daí tudo é emoção. Ganhou é maravilhoso, perdeu é ruim. Tem um técnico Mas não foi gaúcho assim que fez com que o futebol se popularizasse? Pode ser. Tem o lado bom também disso aí, né? É verdade. Tem um técnico gaúcho que a gente fala muito pouco nele, ele foi um desbravador, cara. O Otto Pedro Bumbel treinou o Grêmio na década de 40, ele foi bicampeão gaúcho com o Grêmio 42 e 49. Ele ganha do rolo compressor do Inter, que era o grande time da época. E ele traz uma inovação tática, o WM, pro futebol gaúcho. Depois ele vai pra América Central, treina na Costa Rica, Honduras, vai pra Portugal, Espanha, campeão espanhol, português. E a gente não fala, esse cara é gaúcho, ele é nosso. Tem livro dele escrito em espanhol. Mas enfim, é um papo pra outro dia. Temos que terminar que a janta tá nos ameaçando Vamos nessa. de morte. Tem que almoçar, gente. né? Olha, episódio 13, temporada 4, brasileiros e sul-americanos no Mundial de Clubes, episódio entregue com louvor. Senhores, produção da Janaína Ville e Rafael Ramos, nas artes, Richardson Soares e Leonardo Bandeira, Leandro Carvalho na técnica e na sonoplastia, o guerreiro Paulo Fraga e Rafael Lindemann. Sigam o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Também deixe o teu like aqui na nossa live, na transmissão do Mapa da Copa no YouTube, e aproveite também para seguir o canal de GZH. Gente, obrigado, Munari e Felipe. Valeu! Voltamos na semana que vem, tomara que com o Léo agora 100% e não doente, e voltamos lá. Gente, tchau, tchau. Valeu!